Som. Pode ir, irmão. Já tá. Paz, irmãos, vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Fechemos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós entregamos mais este culto a Ti, Deus, que o Senhor possa receber agora o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor Jesus. Nós Te amamos. Que o Senhor fale conosco nesta noite, Deus, e que possamos, Deus, sair deste culto hoje, Deus, pensando muito mais em Ti. Que a gente possa sair desse culto, que a gente possa também, Deus, a refletir mais nas coisas do Senhor durante todo o tempo das nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, Deus. És minha vida, minha alegria, és minha força Pra prevalecer, eu posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Eu te agradeço, Senhor. viverei pra teu louvor, Como um filho que carrega o teu santo nome. eu proclamarei O que canto viverei, cada dia. Te adoro, meu Rei. És minha vida, minha alegria, és minha força Tu és. pra prevalecer. Posso viver o que canto, Mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. eu proclamarei. O que canto viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei. O que canto viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Diga isso com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, Com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro. adoro, meu Rei. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei. O que canto viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei pra teu louvor, Como um filho que carrega
Senhor Jesus. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia.
tudo pelo teu sangue, Deus, que nos comprou, Deus. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor pagou tudo, Deus. E é pelo teu sangue, Deus, que somos salvos. É pelo teu sangue que fomos comprados e hoje somos salvos, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Achei o amor, deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o coração. Achei alívio e libertação. Você consegue cantar isso? Escudo e proteção. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, Em ti eu posso confiar. és liberdade, És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Diga: eu confio. Eu confio. Eu confio em ti, eu confio. Eu confio em ti, Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. eu confio em ti, Eu confio. eu confio em ti. Eu confio. Escudo e proteção Acima da razão, em ti eu eu. posso confiar. A tua força nos faz crer, Senhor. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, em ti eu posso Confiar.
Eu confio, eu confio, eu confio em ti, eu confio, Confio em ti. eu confio, eu confio em ti, Eu confio. aleluia, Senhor Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro. Não há outro. Como tu.
tudo pra mim. Obrigado, Jesus, por esse momento, Deus. Que privilégio, Senhor, estarmos aqui, Deus. O Senhor é o alfa e o ômega em nossas vidas, ó Pai. O Senhor é alfa e ômega na vida de todos que estão aqui nesta noite, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor por teu cuidado, Deus. Pelo teu cuidado na vida das nossas crianças. Pelo teu cuidado que nunca o Senhor nos deixou faltar nada, Deus. Se nós começarmos a lembrar de tudo que nós vivemos até o dia de hoje, o Senhor nunca nos deixou faltar nada, Deus. O Senhor é o alfa e o ômega, o dono de tudo, Deus. E mesmo assim se importa conosco, os seus filhos. E o seu presente maior para nós é a tua salvação, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado por este momento. Deixa a Magé. Amém. Ele é o nosso amado Jesus, a quem nós ansiamos a sua volta. Amém? Eu vou orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este dia, Senhor, por este domingo, Senhor. Pai, eu coloco agora, Senhor, em Tua presença, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus. Pai, nós consagramos, Senhor, diante de Ti, Senhor, toda a semente que é lançada aqui neste altar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, receba, Senhor, o nosso melhor, ó Pai. Receba, Senhor, e abençoa a Tua igreja aqui em Portugal, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, de recados, na segunda-feira, amanhã, nós temos a live de oração às 8 da noite, através do nosso canal no YouTube, no canal da igreja. E quinta-feira agora, nós iniciaremos o Yahvé Connect, que é um grupo de crescimento e discipulado online. Então, nós iremos fazer uma plataforma que ainda a gente vai verificar qual é a melhor, se é o Teams, o Zoom, O Google Meet. O Google Meet, vai ser o Google Meet aqui, o contra-regra, já pensou? Vai ser o Google Meet. Então você, irmão, que nos assiste, nos acompanha de forma online e esteja onde você estiver, você consegue participar conosco. Vai ser um discipulado interativo, onde você vai ter a opção de interagir conosco, de conversar, tirar as dúvidas, de conhecer mais a igreja, conhecer mais os irmãos, amém? Então nós iremos disponibilizar o link do grupo, da reunião, né, no caso. E aí você pode entrar, pode ficar quietinho também, só ouvindo, mas também pode interagir, tá bom? Vai ser um momento muito precioso, muito importante, e você é o nosso convidado, amém? Então, são esses os recados. E hoje nós começamos uma série sobre a Páscoa, sobre a mensagem da Páscoa, a verdadeira mensagem da Páscoa, que todo mundo precisa saber, e a gente precisa sempre lembrar dessa verdadeira mensagem, que não é só o coelhinho da Páscoa, não é só chocolate, mas é algo muito mais profundo, muito mais importante, amém? Então eu vou chamar aqui meu excelentíssimo marido e pastor. Peraí, o pessoal da live espera, tem que fazer, é assim mesmo. Só um momento, tá, irmãos? Alguns problemas técnicos aqui já está sendo resolvido. Acontece nas melhores famílias. E tem que ter muita calma para não ficar nervoso e daí não sai mais nada, né? De vez. Eu acho que...
Japanese that way. Just here, os ombros aqui para aqui. Isso. Pronto. Eu Esteban que eu gosto. Certeza disso. Glória a Deus. Tá desligado, tá desligado. A Jéssica já orou, né? Então pode se sentar, irmãos. Vamos. Já orei pela oferta, não pela mensagem. Ah, sim. Tomara que eu não caia aqui. Irmãos, como nós divulgamos, nós vamos ter uma série de mensagens. Você falou do domingo que vem também? Não. Não? É surpresa? Surprise? Não, pode falar. Vai chegar aqui e vai chegar. Então, como nós divulgamos, deixa surpresa, né? Semana que vem vai ter um negócio legal. Então vai ser uma bênção. Deixa eu só me arrumar aqui. Queridos, semana que vem é a Páscoa, né? Tá aparecendo aí. E esse mês então de abril nós vamos falar mensagens sobre a Páscoa. O que realmente é a Páscoa? E esperamos que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo fale com cada um de nós aqui, fale com você que está nos assistindo. Porque eu creio, irmãos, que nós estamos nos últimos tempos mesmo. E a Páscoa, ela é o apontamento, talvez um dos mais importantes para a nossa vida cristã. Ela é o retrato mais importante que nós temos que olhar e nos depararmos para que a nossa vida cristã ela tome uma atitude de verdade. A Páscoa não é só os chocolates, não é só ovinhos, como a gente cantava lá na escola, né? Não é somente coelhos ou ovinhos de chocolate, mas é lembrando que alguém deu a vida por amor, e é isso. E como eu falei aqui, como nós estamos no fim de tudo, no fim dos tempos, se nós não conseguirmos olhar esse retrato, esse apontamento lá que aconteceu lá desde o Antigo Testamento até para o Novo Testamento, e o apontamento é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, se a gente não conseguir olhar esse retrato, a gente nunca vai compreender a salvação de Jesus para as nossas vidas. E o que mais importa é que a gente consiga olhar esse retrato e nos depararmos que a gente precisa decidir mudar de vida e aceitar Jesus. Queridos, quem trouxe a palavra de Deus pode abrir lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. A gente vai ler um bocadinho hoje. É um bocadinho, né, Anderson? Mais um bocadinho, pá. Glória a Deus. Senhor Jesus, abençoe, Deus, essa mensagem. É a mensagem mais importante das nossas vidas, que é a Tua palavra, Deus. Espírito Santo, sinta-se livre. Sinta-se livre em nossos pensamentos, em nossas mentes, no nosso coração, em toda a nossa vida nesta noite. Aos que estão nos ouvindo aqui pelo Instagram, a nos ver também pelo Instagram. Espírito Santo, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Fale conosco a Tua vontade em nome de Jesus. Eu vou ler o texto aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, a dizer: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel a dizer: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de casa, conforme o número das almas, e cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e vão colocar em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comerão ela cru, nem cozida em água,
senão assada no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada deixareis até o dia de amanhã, mas o que dele ficar até o amanhã, queimem no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Usa a câmera. Amém, queridos? Queridos, a mesma noite de morte para os egípcios foi a mesma noite de libertação para o povo hebreu. A mesma noite que aconteceu desgraça, realmente uma desgraça para os egípcios, foi a mesma noite que aconteceu as bênçãos para os hebreus. A mesma noite que aconteceu o juízo de Deus para aquele povo que não quis obedecer a Deus. Para outros que foram os hebreus, aconteceu salvação. Israel estava debaixo de escravidão do Egito por aproximadamente 430 anos. 430 anos aqui. E Deus ouviu o clamor do povo dele. Deus ouve, queridos. Deus ouve. Então Deus ouviu a oração do seu povo e mandou um mensageiro até o Egito. Talvez vocês conheçam a história. Então Moisés chegou lá com essa mensagem para Faraó: deixe o meu povo ir. Moisés ali representava o Senhor a falar naquele momento, e ele disse como o Senhor queria que fosse falado: deixe o meu povo ir. E Faraó endureceu o coração e oprimiu ainda mais o povo. Vocês conhecem a história? Deus enviou pragas, 10 pragas no Egito, exerceu juízo sobre aquele povo, sobre aquela terra, quebrou o orgulho de Faraó e tirou o seu povo do cativeiro com a mão forte e poderosa que nosso Deus tem, que Ele é. Mas o golpe final, vocês também conhecem a história. O golpe final do nosso Deus foi os primogênitos. Aquela era a 10ª praga. O único meio de salvação é pelo sangue do Cordeiro. Não haveria outro meio de livramento para o povo. Tinha que ter o sangue do Cordeiro ali. Então o texto nos diz que a morte visitaria o palácio, as choupanas, as casas dos ricos, também as casas dos pobres. E se ele visse ali, o sangue, ele passaria e não aconteceria nada. Se o anjo visse o sangue na porta, nos umbrais ali, mas se ele não visse o sangue, o desastre ia acontecer. E qual é a mensagem da Páscoa? A noite que foi de terror para os egípcios foi uma noite de libertação para o povo de Deus. A mesma mão que feriu aquele povo do Egito, a mesma mão também abençoou o seu povo que o obedeceu. E Israel se tornou livre novamente para adorar a Deus. Qual é a mensagem da Páscoa? A mensagem da Páscoa para nós é um novo começo, ela representa sempre um novo começo. Por isso que eu falei aqui no início, que se nós não compreendermos o que é a Páscoa, que é um retrato, um apontamento de toda a obra de redenção para a humanidade, a gente nunca vai conseguir entender as outras coisas que Deus tem para nós. E muitos estão a perder tempo a discutir vãs filosofias, sendo que o Evangelho de Cristo pregado, ele é simples. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Não precisa de tantas coisas, mas a gente precisa olhar para esse retrato. A Páscoa é um novo começo. E o capítulo de 12 de Êxodo, que a gente leu aqui agora, talvez seja um dos mais importantes na história bíblica, porque ali é registrado a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário.
O texto que nós lemos aqui no versículo 2, ele diz assim: este mês vos será o principal, o princípio dos meses. Deus já estava a falar sobre esse retrato, a Páscoa, que é o princípio das nossas vidas. Se a gente quer viver bem, vai ser o princípio de tudo para nós. Foi o próprio Senhor que disse: este mês então vai ser o principal, o princípio dos meses na nossa vida, na vida daquele povo. A Páscoa é uma nova vida para o povo de Deus. E a partir dali então eles deixaram de ser escravos do Egito para serem peregrinos em uma terra prometida. Eles tinham tudo novo, então ali era um recomeço. A Páscoa para nós traz muitas bênçãos, mas a primeira delas é recomeço. A Páscoa nos traz recomeço. A Páscoa também foi o começo de uma nova nação. Nós sabemos que até aquele tempo Israel não era ainda reconhecido como nação, mas agora, quando eles ficaram livres, eles se tornaram um povo separado de Deus. A Páscoa é recomeço para nossas vidas, queridos. Se nós queremos as bênçãos de Deus, que também não é errado, mas a gente só não pode viver atrás disso, mas se nós queremos Deus, viver eternamente com Ele, comece pela Páscoa. Comece por compreender cada passo que o Senhor nos dá na palavra dEle, a começar pela Páscoa. A Páscoa também revela o projeto de Deus na família. A família está no centro do projeto de Deus. Você pode ver que ali foi estabelecido um padrão nas casas de cada israelita. A família está no centro do projeto de Deus. O versículo 3 nos diz que a família tinha que celebrar a Páscoa. Eles precisavam celebrar a Páscoa juntos. A família toda precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre a Páscoa, sobre Jesus. E é interessante que cada casa tinha que ter o sangue nos umbrais. Será que nós, essa representação do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas das casas, será que isso tem ocorrido conosco? Em nossas casas? Se existisse de fato isso novamente, uma maldição que acontecesse, se o anjo da morte viesse e olhasse o sangue em nossas casas de forma espiritual, sobre os nossos filhos, o que será que eles encontrariam? O que será que esse anjo da morte encontraria? A família toda precisava ter o compromisso de ensinar os seus filhos. A gente não leu, mas se a gente continuar o texto, lá nos versículos 26 e 27, diz que os pais tinham que ensinar os seus filhos. Ensinar os seus filhos. É passado de geração em geração. E o mais interessante é que a família toda a família israelita obedeceu essa ordenança de vida. A salvação da família exige a diligência dos pais. E mesmo que talvez nós não tenhamos tanto sido ensinados, talvez, essas questões do Evangelho, mas nós podemos ser uma resposta para a nossa família hoje. Eu talvez não tenha recebido tanto o ensino do Evangelho, mas hoje o que o Senhor de Deus me colocou, eu preciso ser mais diligente com os meus filhos. A minha esposa também, a Dani, o Anderson e cada um que está aqui, o pessoal que está aqui no Instagram, nós precisamos ser mais diligentes no ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. A salvação da família exige a diligência dos pais. Poderiam os pais, naquele tempo dos israelitas, deixarem seus primogênitos fora da casa naquela noite? Você consegue imaginar aquela situação? A voz do Senhor, a ordem do Senhor era para que todos estivessem em casa e pintassem lá com o sangue do cordeiro, né? Eles tiveram que matar, sacrificar para poder passar o sangue na porta. Você teria coragem de deixar o seu filho fora naquela noite? Eu não teria coragem. Só que o juízo de Deus virá sobre a humanidade futuramente.
o juízo de Deus virá sobre a humanidade. E como tem sido a nossa diligência para que o juízo dele não alcance os nossos filhos, mas que somente a bênção dele alcance nossos filhos? Como tem sido a nossa diligência? A salvação também da família exige confiança plena na palavra de Deus. Muitos pais talvez, se vivessem naquela época, não iam crer. Muitas pessoas hoje não creem na palavra de Deus. Olha, porque como a gente conversa sempre, alguns falam, eu não creio porque foi escrita por homens. Mas é lógico, você já viu um cavalo escrever? Um animal pegar e escrever a Bíblia? Não vai, é um ser humano, lógico, que tem inteligência, que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus falava, a inspiração divina do Espírito Santo, e eles escreveram. Mas o que importa é confiar na palavra de Deus. É confiar. Imagine naquela época se um pai dissesse assim, nós não cremos nessa religião. Nós não cremos de fato que esses israelitas estão a pregar aí, não. Não vai acontecer isso. E olha o desastre que aconteceu depois. Nossa, eu não quero sujar a minha casa com sangue. Eu não quero acreditar que eu tenho que sacrificar um animal aqui, não. Eu vou fazer do meu jeito. Se eles assim tivessem feito, o juízo de Deus ia chegar lá. E muitas vezes as pessoas têm feito isso. As pessoas têm feito o trabalho nas suas casas, com suas famílias, com seus filhos, do jeito que eles acham que é o correto. Mas nunca leram um capítulo completo da palavra de Deus. As pessoas dizem que não acreditam na Bíblia, mas nunca leram um capítulo completo. E nunca pediram também, talvez, que o Espírito Santo as iluminasse. Você que está, eu nem sei porque eu estou a falar isso, se alguém está me assistindo, peça para o Espírito Santo iluminar quando você ler a Bíblia. Porque se você ler a palavra de Deus de forma a querer discussão, debates teológicos, o Espírito Santo nem vai perder tempo. Mas agora, se você pedir o auxílio e a luz do Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai falar consigo. A Páscoa também é salvação através do Cordeiro que foi morto. Existe uma pergunta que foi feita lá no Antigo Testamento, quando Abraão foi para sacrificar o seu filho Isaac. E Isaac perguntou para o pai dele, Eles estavam subindo lá a montanha. E Isaac perguntou para Abraão assim, aonde está o cordeiro? O sacrifício, pai. E essa pergunta talvez é uma das mais importantes também da palavra de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, onde está o cordeiro na tua casa? Onde está o cordeiro na tua vida? E essa pergunta que foi feita lá no Antigo Testamento, então ela começou a apontar por toda a Bíblia e até hoje. Mas ela foi respondida lá no Novo Testamento. Onde está o cordeiro? João Batista, que grande homem de Deus, primo de Jesus, ele disse assim lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma pergunta que foi feita de forma simbólica lá no Antigo Testamento de Isaac para o seu pai, onde está o Cordeiro? Por isso que quando eu falo que nós temos que pregar o Evangelho todo, nós temos que interpretar toda a palavra de Deus de uma forma única. Não podemos pegar só um texto e fazer uma mistura e tentar jogar de forma sistêmica para as pessoas. Como eu falei essa semana, que pessoas falaram que não precisa mais ouvir, pedir orientação de Deus. Preguem o Evangelho todo. Uma pergunta que foi feita lá atrás foi respondida lá no Novo Testamento. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro que tira o pecado do mundo? E vemos isso na palavra de Deus em vários textos do Novo Testamento, em Atos 8:35. Filipe disse para o eunuco que vinha lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus. 1 Coríntios 5:7, Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em 1 Pedro 1:18, Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
Apocalipse 5, 6, João o vê no céu e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelo século dos séculos. Então, para vocês que não acreditam no Antigo Testamento, queridos, abram seus olhos, pelo amor de Deus. Abram seus olhos, porque Jesus está em todos os capítulos da palavra de Deus, da palavra dele mesmo. Nós vemos Jesus em tudo. O Evangelho está desde Gênesis a Apocalipse. E os próprios discípulos que caminharam, andaram com Cristo, eles sabiam e retrataram e falaram sobre o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus, ele é suficiente para uma pessoa. Jesus é o Cordeiro suficiente para a nossa família. Ele é suficiente, nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma nação, e infelizmente as nações estão deixando ele de lado. Tem pessoas que dizem que Jesus não existe, mas por que o nome dele faz tanta diferença e faz tantas pessoas terem medo? Aqui não pode nem ser falado de religião dentro das escolas. Mas se ele não existe, por que ter tanto medo de alguém que não existe? Por quê? Porque ele é suficiente. E o diabo não quer que isso aconteça. Mas Deus está a falar para nós nessa noite: abram os seus olhos, abram os seus ouvidos. Ele é suficiente. Jesus também é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Ele trabalha em nossas vidas de forma única, singular, conosco no particular, mas ele também trabalha em nossas famílias e na nação e no mundo inteiro. Ele é suficiente. O Cordeiro da Páscoa também tinha que ser sem defeito. Jesus é o Cordeiro perfeito, ele não pecou, ele não cometeu nenhum pecado. Nele não existiu pecado, nem existe pecado. Até mesmo o seu traidor disse certa vez que ele era inocente, que ia ser derramado sangue inocente. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. Queridos, não é a vida do Cordeiro que salva. Não é a vida do Cordeiro, no caso de Jesus, que nos salva. Não é o exemplo dele que nos salva. Não é a presença do Cordeiro na nossa casa que vai nos livrar da morte. Vocês sabiam disso? É muito importante observar e ser como ele, é claro. Mas o Cordeiro, a palavra de Deus nos diz que precisava ser morto. Ele tinha que ser morto. E é a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Porque se ele fizesse tudo o que ele tinha que fazer, mas não tivesse sido morto, o nosso destino, vocês já sabem aonde seria. Não tinha como. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Algumas pessoas dizem que até admiram a vida de Jesus. Alguns admiram os exemplos de Cristo. Outros, porém, colocam sua confiança nos milagres dele. Mas eu falo para vocês, a salvação é pelo sangue de Jesus. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. A gente não tem ideia quando nós falamos sobre isso, que ele morreu no meu lugar. Talvez muitas pessoas nem não consigam refletir sobre isso. É uma história que contam que alguém morreu no meu lugar. Eu costumo nem não dar bola. É porque nós não temos noção do que foi. Como nós pregamos na semana passada aqui, toda maldição foi lançada nele. E ele fez tudo isso por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Um inocente morreu pelo nosso pecado. Se nós queremos defender a vida, nós temos que nos entregar a esse Cristo, porque ele foi o verdadeiro inocente.
que morreu por um culpado. O sangue é sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite trágica era o sangue que estava nos umbrais. E hoje o que diferencia as pessoas, e hoje o que diferencia o que vai acontecer no futuro, e Deus já avisou o que vai acontecer. Deus já avisou. Nada Ele faz sem avisar. Ele sempre avisa. Então o que diferencia são aqueles que são comprados pelo sangue da redenção e aqueles que não querem aceitar o sangue da redenção. Como eu disse, o Evangelho é simples. É tão simples e as pessoas adoram complicar. O Evangelho é simples. O que vai importar naquele dia não é a nossa religião. O que vai importar naquele não vai ser as nossas obras. Nossa Deus, mas eu trabalhei tanto. A minha vida toda, desde os meus 4 anos de idade na igreja, eu nunca me desviei, Senhor. Eu nunca fui para uma balada, nunca usei uma droga, sempre fiz o bem para as pessoas. Cuidei bem dos filhos que o Senhor me deu. Olha, ajudei muita gente, às vezes eu nem tinha condição, mas ajudava as pessoas no que eu podia, questão financeira, questão de amizade, eu fazia tudo. Não vai adiantar. Naquele dia, se o sangue do Cordeiro não estiver sobre nós, naquele dia, se o sangue do Cordeiro não estiver sobre você, o destino vai ser terrível. O sangue, ele é sinal de salvação. Onde o anjo da morte via o sangue nos umbrais da porta, ele não entrava. Porque já estava decretado, aonde você vê esse sangue, é porque o juízo já foi realizado. Aqui a obra já foi feita, o preço já foi pago. E olha que hoje em dia é só a gente aceitar. É só a gente se entregar a Cristo. Aqueles que são salvos alimentam-se também do Cordeiro. A instrução de Deus ali em Êxodo 12 tem uma instrução toda. Vocês conseguem perceber que o nosso Deus tem instruções corretas para tudo que Ele quer fazer na humanidade, para as nossas vidas, em relação à família, em relação à sociedade. O nosso Deus sempre traz instruções. E ali Ele fala da refeição como deveria ser. A refeição da Páscoa ali deveria ser assada. O cordeiro deveria ser assado com ervas amargas e pão sem fermento. O cordeiro assado no fogo é uma simbologia do que aconteceria no futuro. Cristo seria moído pelos nossos pecados. Ele seria moído naquela cruz. Isso é representação. As ervas amargas falam de um sofrimento que deixariam no Egito e das provas que teriam pela frente. Não foi fácil também para Cristo, foi um apontamento de tudo que Ele passou, mas mesmo assim Ele suportou. O pão sem fermento também é símbolo de impureza, pecado oculto, de um falso ensino. Eles tinham que observar tudo. E o Senhor nos manda até os dias. Que misericórdia é essa de Deus? Eu às vezes eu falo, Deus, que misericórdia que o Senhor tem da minha vida. Desculpa, irmãos. Mas o Senhor é muito misericordioso. A Páscoa precisa ser comida com pressa também. E esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor Rodrigo Silva, e ele falou: o interesse de Jesus em te salvar é muito mais do que uma mãe que querer tirar uma criança de um incêndio numa casa, num prédio. E o texto nos diz que eles tinham que comer a Páscoa depressa. Fala que eles tinham que sair do Egito logo, de prontidão, eles tinham que marchar, eles tinham que ter os seus lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, porque Deus tem pressa que a gente saia do Egito.
tão simples, é tão simples. Porque Ele já fez tudo. O Senhor tem pressa de nos salvar mais do que uma mãe que tira uma criança de um incêndio, o seu filho de um incêndio. O faraó, ele quis deter o povo de Deus. Quando Moisés chegou lá com a mensagem de Deus, ele começou a jogar palavras para tentar trazer distração para o povo. Nos versículos de Êxodo mesmo, em capítulo 8, nos capítulos 10, a gente consegue ver lá. Ele começou a falar para o povo assim: sirvam a Deus aqui no Egito, não vai ter problema, podem ficar aqui. Vocês podem adorar a Deus aqui onde vocês estão. Fiquem aqui por perto de mim, não tem problema. Vocês podem servir a Deus aqui comigo. Fiquem também os jovens, olha só. Os velhos podem ir, mas os jovens podem ficar aqui, ele disse. Está lá em Êxodo 10, versículo 10. Também ele disse: fiquem os rebanhos também podem ficar aqui. E tem muita gente que acha que Deus, Ele tem cumplicidade com as pessoas que acham que pode adorar a Deus da maneira que eles acham que deve ser. E é por isso que eu amo Jesus, primeiramente. Eu amo o pastor Davi, que colocou sobre a nossa vida como pastor lá no Brasil, e até aqui ele é nosso pastor. Que zelo que um pastor tem que ter em falar a verdade para nós. Cuidado. Será que a gente não tem amigos assim como o faraó? Você pode adorar a Deus lá, mas também você pode ficar aqui comigo fazendo essas coisas erradas. Não tem problema, você pode ficar aqui, depois você adora a Deus até aqui comigo, quando a gente está nesse meio fazendo coisas erradas. Fiquem por perto, que não tem problema. Queridos, o Egito não é lugar para o povo de Deus permanecer. O Egito não é lugar para nós permanecermos. O Cordeiro está vivo. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, aquele que está no trono. Aquele diante de que todo joelho vai se dobrar. E às vezes eu fico a imaginar, quando eu estou sozinho em casa, como é que vai ser esse dia. Todas as nações, os que estão vivos, os que já morreram, todas as pessoas que se acham, os arrogantes, aqueles que acharam, que zombaram de nós, aqueles que também não zombaram, aqueles que aceitaram a mensagem, mas nós vamos nos dobrar com honra e com alegria perante o Rei dos Reis. A Páscoa, queridos, é um memorial perpétuo. A Bíblia nos diz, nos versículos que a gente não conseguiu ler por falta de tempo, mas diz que a nova geração que iria entrar na Terra Prometida, eles também precisavam aprender das coisas de Deus. Mas eles poderiam esquecer. Talvez, como tem acontecido em alguns países, tem países que onde nasceu o berço do Evangelho muito forte e hoje não se sabe mais nada de Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente alguns pais falharam na missão. Começaram a acreditar no plano de Faraó. Não tem problema vocês adorarem aqui. Não vão para lá, não vão para as coisas de Deus, não. Fiquem aqui onde você está. Queridos, a luz do templo ela não se apagava, não deveria ser apagada nem um dia sequer. Isso nos mostra que a nossa busca pelas coisas de Deus tem que ser diárias. Não adianta eu querer ensinar os meus filhos, o Estevam e a Eloá, que eles podem adorar a Deus de uma forma, mas em casa eles podem fazer o que eles quiserem. E tem até as discussões de questões de música do mundo, música que não é do mundo e tal. Eu sempre vou aconselhar eles a ficarem perto das músicas cristãs. Eu prefiro pecar pelo zelo do que pela falta dele.
Eu não quero chegar naquele dia e ter uma informação: seu filho não está aqui. Porque você, enfim, a nova geração poderia esquecer, então tinha que ser celebrada continuamente da Páscoa. E nós vamos sempre celebrar, nós temos que falar para os nossos filhos. Esse retrato, esse memorial tinha que ser mantido na memória do povo. Nós temos que contar para as futuras gerações o que Deus fez por você, o que Deus tem feito por você, o que Deus tem feito por nós. A Dani já lembrou uma vez de uma pregação que nós tivemos lá no Rio Way. Queridos, não importa se as pessoas vão zombar de nós na faculdade, na escola, no trabalho, porque nós somos de Deus. E daí? Nós trabalhamos, nós estudamos, nós vivemos com a nossa família muito bem, comemos, saímos comer com o pessoal legal da igreja. A gente brinca, a gente se diverte, a gente vai para a praia. Graças a Deus que o Algarve, né? Praia, ô bênção. A gente é igual a eles. O problema vai ser depois, não para nós. Vocês conseguem perceber? Nós somos iguais a eles, nesse sentido de como ser humano, mas nós temos uma decisão que a gente teve em nossa vida, que é eterna. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. Eles tinham, aquilo era tudo uma simbologia do que aconteceu, um apontamento para o Novo Testamento, que aconteceu com Jesus. Nós somos responsáveis, eu e você, nós somos responsáveis de passar isso para a próxima geração. Daqui a alguns anos vai ter Estevão, Eloá, Alice. A gente vai talvez bem velhinho. Como diz o Estevão: papai, você vai estar bem velhinho quando eu for cantar na igreja. Mamãe, você vai estar bem velhinha. Vocês conseguem imaginar isso? O tempo passa muito rápido, queridos. Ontem a gente estava lá no Rio Way. Alguns anos se passaram, nós já estamos aqui em Portugal. O tempo passa muito rápido. A gente está terminando já, queridos. A Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. Em Êxodo capítulo 12, 17 vezes o Senhor é mencionado como o Senhor. Ele é o centro da redenção. E Deus revelou o seu poder ali. Nos versículos 29 e 30 diz assim: à meia-noite Deus visitou em juízo a casa dos egípcios. A Páscoa, então, queridos, é um símbolo da redenção para o povo de Deus. Muitas pessoas, eu não sou contra, né, comprar chocolate, que é muito bom. É muito bom ensinar nossos filhos a fazer o bem também, dar chocolate para os amigos. Mas o mais importante é a gente ensinar o verdadeiro sentido do Natal, não, da Páscoa. E o maior sentido para nós, a nossa maior herança estão ali, eles estão ali. E é o sangue. A nossa casa está debaixo do sangue de Jesus. A nossa casa está. Porque no dia do juízo não vai ter como voltar mais. No dia do Senhor não vai ter mais volta. Nos versículos 37 de Êxodo 12, Deus libertou então o seu povo. Eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Meu Deus, como diz o pastor Gabriel lá no Brasil, imagina ser pastor de 2 milhões de pessoas. Todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo tem um palpite, mas Deus salvou 2 milhões de pessoas aqui. O êxodo foi a maior demonstração da libertação de Deus na vida de Israel. O êxodo, a Páscoa, é símbolo da nossa redenção. Glória a Deus. Esse é o retrato da Páscoa, é a nossa redenção. Aquela coroa era para ser nossa ali, ó. Era para ser nossa. A Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato todos os membros da nossa família, se eles estão debaixo do sangue de Cristo. Nós temos que investigar.
A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus tem feito por nós. É um memorial eterno, como eu já falei aqui, é um memorial para sempre. Nós temos que falar para eles. E quem Jesus é para vocês, queridos? Quem é Jesus Cristo para vocês? A Páscoa deve nos levar à adoração contínua. E esse é o verdadeiro ensinamento da Páscoa. É a redenção de Cristo. E como eu falei, Deus sempre avisa. Nossa, e a gente tem amigos meus que já falaram assim para mim: nossa, mas que Deus é esse que vai condenar as pessoas só porque não creram? E eu já falo para eles: vocês não conseguem nem perceber a arrogância que vocês têm. Vocês são seres criados e vocês se colocam como alguém que criou todas as coisas. O propósito de Deus, Ele criou tudo para o Filho dele. A Bíblia nos diz que porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo nesse mundo foi criado por causa de Jesus e para Jesus. E nós também. E sabe o que Deus fez? Ele veio e deu Jesus para morrer por nós. É tão simples entender. E é por isso que João escreveu que nem se todo mundo fosse escrever os livros que poderiam ser escritos sobre ele, faltaria bibliotecas nesse mundo inteiro. Todo esse mundo foi criado para Jesus, por causa dele. E mesmo assim, ele mesmo se entregou como um presente para nós, para nos salvar. Nós não merecemos nada, e essa é a mensagem da Páscoa. E Deus está a avisar. Amém, queridos? A gente vai participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor Jesus, nós oramos agora e consagramos a Ti, Deus, o suco de uva, o pão, o suco que representa o Teu sangue, o pão que representa o Teu corpo esmagado naquela cruz, Senhor. Que presente maravilhoso, Senhor. Era para nós estarmos lá. Era para os nossos filhos estarem lá futuramente, mas o Senhor, por tanto amor, não permitiu que isso acontecesse. E se ofereceu por nós naquela cruz. E como uma ordem do Senhor, ó Deus, em Tua memória nós celebramos isso, Deus, para relembrar a Sua morte naquela cruz, que representa também a salvação daqueles que creem em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós consagramos a Ti, Deus,
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fechemos os nossos olhos, que a gente possa refletir um tempo, alguns minutos aqui que a gente tem para finalizar sobre como está a nossa vida com Deus. Senhor, obrigado por tua grande salvação. Senhor, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas falhas. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, a tua palavra nos diz que nós seríamos consumidos, Senhor. Se não fosse a tua misericórdia, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Talvez alguns nunca vão conseguir perceber isso, mas graças a Deus que nós aqui já percebemos, Senhor, o quanto precisamos do teu amor, Jesus. Porque se não tivesse o seu amor, eu não sei nem onde eu estaria agora. E que algo que é tão difícil de compreender, Senhor, que é a eternidade. Passar de uma vida humana que tem limites, Senhor, para passar para uma outra vida que é eterna, longe do Senhor, Deus. As pessoas não conseguem perceber isso, Deus. É eternamente. Mas graças a Ti, Senhor, que nos alcançou. Graças a Ti que Teu Espírito Santo nos convenceu. E hoje nós dizemos a Ti, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Que a mensagem da Páscoa, Deus, fique inculcada em nós para sempre, Deus. E que os nossos filhos possam perceber, possam compreender, Deus, porque nós decidimos isso, Deus. Nós vamos passar a eles, Senhor, todo o Evangelho, Deus, a eles, todo o Seu Evangelho, Senhor Jesus. Porque nós queremos viver consigo eternamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós te agradecemos, Deus, por mais então um culto. Amanhã nós temos culto de oração online, então participe conosco. Quinta-feira nós temos o Yahvé, como que fala em inglês? Connect. Vai ser um tempo muito gostoso juntos, de aprendizado da palavra de Deus. E domingo nós estamos aqui de volta. Amém, queridos? Então vamos orar para encerrar aqui. Senhor Jesus, nós te damos graças, Deus, por mais este culto, Deus, por esta oportunidade, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo, Deus. Nós só temos que agradecer por tão grande bondade. Glória a Deus, a Ti para sempre. Glórias a Ti, em nome de Jesus. Leva-nos agora, Senhor, protegidos, seguros, para onde formos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já deu? Dá tchau aqui. Para dar tchau. Desculpa, irmã. É que a Jéssica fez um gesto assim, dando tchau para...
Deus abençoe, queridos da live. E até amanhã, então, no culto online de oração. Amém? Deus abençoe muito vocês.